E novamente, não é porque elas não estão aqui que as histórias delas ou que, sabe, as imagens que a gente tem delas, porque a nossa cabeça ela é vaga e a gente esquece uma porção de coisas que a gente já viveu, que isso tudo vai deixar de existir. Porque a gente não esquece o amor que a gente sentiu. Eu nunca esqueci o amor que eu senti pela tia Sandra, por mais que eu precisei esquecer por muito tempo e por alguns anos. É, a imagem dela, ou as histórias que a gente tinha passado junta, ou enfim. Tia Sandra era minha maior confidente. Eu contava para ela sobre todos os meus namoradinhos, eu contava as pessoas que eu me apaixonava, coisas que eu não contei nunca para minha mãe, que minha mãe talvez até hoje nem saiba, e que naquele momento eu contava para tia Sandra, sabe? E ela sempre me apoiou a sentir. Tia Sandra era a maior conhecedora de Tia Sandra era a maior conhecedora de. Como é o nome daquilo? Que a gente faz pro Santos, bota o Santo de ponta cabeça, simpatias, de simpatias que eu conheço em toda a minha história. Eu nunca conheci alguém tão entendedora de simpatias que nem a tia Sandra é. E o luto e o processo de luto da morte dela foi um processo muito mais dolorido do que esse entendimento da morte do meu avô, porque o meu avô eu nunca convivi em vida, eu tinha um amor sinistro por ele, tenho um amor sinistro por ele, mas eu não tive a experiência de abraçar, de pegar, de deitar no colo, de pedir colo, de falar deu merda, de falar tia, faz tal coisa que eu quero comer, sabe? Cozinha feijão para mim. Eu não tive essa experiência, né, com o meu avô. Com a tia Sandra eu tive. Então, foi um processo completamente diferente e um luto muito mais dolorido do que do meu avô. E aí tem uma música que chama Sem Você, do Rosa de Saron. Eu não sei se alguém aqui conhece Rosa de Saron, mas é uma banda de rock cristão. Meu repertório é muito vasto, galera, muito vasto. E aí, eles têm uma música que chama Sem Você, e essa música ela é feita para Deus, né? Quem tiver interesse de ler ela toda depois, é uma música muito bonita, que eles falam sobre o encontro deles com Deus, assim, e o quanto Deus transformou a vida deles. Mas, de novo, é uma interpretação livre minha, e dos meus sentimentos e do que eu senti quando eu ouvi. E eu me lembro muito da tia Sandra. Toda vez que eu escuto, eu me lembro dela. E aí tem uma parte da música. Tem uma parte da música que é assim. É a letra. Minha vida, minha história só fez sentido quando te conheci. Seus olhos, sua face me levam além do que pensei. Se às vezes me escondo, se às vezes me escondo em você me acho, não dá para disfarçar. Preciso dizer, você faz muita falta, não há como explicar. E, e é exatamente o que eu sinto pela tia Sandra. Eu não sei quem eu seria se essa mulher não tivesse passado pela minha vida. Eu não sei quem eu seria se eu não tivesse sido amada por ela. Eu não sei a mulher que eu seria. Eu realmente não sei. Eu não consigo deduzir. Porque eu só sou quem eu sou porque a tia Sandra teve coragem de ser quem ela era, sabe? Eu só consigo olhar para o amor e não rotular ele como algo bobo e superficial, porque essa mulher teve coragem de amar na minha frente e de viver o desamor na minha frente. Eu sei que o luto é uma dor super difícil e pesada, né? E que a gente acha que acabou, mas não tem como a história das pessoas que a gente amou ter acabado, porque elas continuam através da gente, sabe? Eu sou a continuação do que a tia Sandra foi. Eu tô tentando. Ai, caramba! Eu sou a continuação do que a tia Sandra foi. Eu sou a continuação de uma mulher que escolheu amar e que viveu todos os seus processos para encontrar esse lugar. E vocês também são. Certamente existem mulheres na história de vocês que viveram e que acreditaram nesse amor. E vocês são a continuação delas. E depois da tia Sandra, eu poderia falar inúmeras mulheres que passaram pela minha história e que eu nem conheci também, como meu avô, né, em vida,
mas que também ousaram amar e que eu sou a continuação delas por estar aqui amando, sabe? A gente torna o processo, e eu acredito de verdade que a gente torna o processo do luto mais fácil quando a gente começa a olhar para o amor e entende que o amor ele é a base de tudo que a gente está vivendo ali e de tudo que a gente está construindo para a nossa vida, a partir de tudo que a gente viu as pessoas que a gente amava vivendo, sabe? Olhar para a morte, para mim, é sempre um convite a olhar para a vida. E não é como uma fuga, mas é como um entendimento de que a história dessas pessoas, ela se mantém viva em nós. Que a forma como a gente vive todos os dias hoje é reflexo de tudo que essas pessoas viveram e ensinaram a gente a viver ontem, sabe? O amor que as pessoas que você amou e que já não estão mais aqui, elas sentiram por você, elas despertaram em você, não morre. Porque amor não morre. Eu escrevi essa frase no livro, é uma frase que eu amo muito, que é: o amor nunca morre, ele sempre se transforma. E eu acho que quando uma pessoa que a gente ama muito, ela faz a partida, ela faz a passagem, esse amor que ela sentiu e todo o amor que ela experienciou na vida dela, ele não morreu, ele só se transformou para que ele viesse para nossa, para a vida de quem amou essa pessoa em vida, sabe? A gente é a transformação do amor de alguém que já partiu, que não está mais aqui. E quando a gente partir, as pessoas que amaram a gente e que a gente amou vão ser essa transformação também. O amor sempre continua, não importa onde ele esteja, ele sempre continua. Mesmo que ele precise te dar um respiro para que você lide com isso. E eu diria que o amor, ele é a única força que faz a gente se fortalecer para sair do luto, sabe? Para viver e não é vencer porque não é uma batalha, né, no meu ponto de vista, mas viver de outra forma esse luto. Enxergar de outra forma a passagem dessas pessoas que passaram por mim, por nós, por cada uma de nós, que foram importantes, né? Eu observo muito as pessoas falando das pessoas que elas amam, né? Porque, enfim, é o que eu faço da minha vida, é olhar para o amor e ver o amor, é o que eu sei fazer de melhor. E eu poderia falar várias histórias, mas o quanto as pessoas nutrem esse amor e se mantêm vivas através desse amor, sabe? Do que elas sentiram. Elas são o legado dessas pessoas que foram embora, porque, de verdade, talvez as contas que a tia Sandra pagou, os boletos que ela pagou, ou sei lá, as conversas que o meu avô teve em vida de trabalho e os contratos que ele assinou, não sejam tão importantes daqui a algum tempo, porque a nossa casa nem vai ser tão importante daqui a algum tempo, se a gente parar para pensar, as coisas que a gente constrói materialmente. Eu posso comprar uma casa amanhã e um dia alguém que vai morar nela nunca nem soube que eu existi. O terreno que eu moro hoje, a casa que eu moro hoje, alguém, em algum momento da história, viveu aqui e que eu nem sei que essa pessoa existiu. Entende? Os bens e tudo que a gente constrói, não que isso não seja importante para a nossa vivência, né? Experiência de estarmos aqui, porque mas nada disso vai romper o tempo, nada disso vai sobreviver ao tempo. A única coisa que sobrevive com o tempo é o amor. Então, talvez nenhum dos boletos ou das pessoas que a tia Sandra devia na vida, sabe? Sei lá, os caras que meu avô já pagou lá a cerveja dele, ou qualquer coisa, enfim, que a gente construiu e experimentou estando aqui, elas se sobressaem ao tempo, mas certamente o tempo manteve vivo histórias do meu avô, histórias da tia Sandra que estão em mim e em vocês também. Certamente o tempo manteve vivo histórias das pessoas que vocês amaram que estão aí e que estão reverberando aí para que vocês construam as histórias de vocês, né? E isso é incrível, isso é lindo. Para mim, é a coisa mais bonita que existe, é enxergar que o amor, ele sempre existe depois do fim, sabe? Ele sempre vai existir. É o amor que mantém a nossa história viva. Essa frase foi linda. Mas é isso, é o amor que mantém a nossa história viva. É amar profundamente as pessoas que a gente ama que vai fazer com que a nossa história seja contada daqui para frente e que a nossa história permaneça viva, permaneça acontecendo, né, através de cada um. Eu não sou alcoólatra e eu não tenho, né, eu não sou mãe solo, por exemplo, como a tia Sandra foi,
mas a história deles permanece viva em mim. Eu estou aqui falando de amor, eu estou honrando os meus ancestrais, eu estou vivendo os amores que eu posso viver, eu estou construindo a liberdade da vida que eu posso construir, e tudo isso partiu também deles e de tudo que eles me ensinaram a viver. Então, as histórias de vocês, elas se mantêm vivas através do amor das pessoas que vocês amaram, ou através do amor que essas pessoas deram para vocês também. Entendem? O amor é a única coisa que permanece depois que a morte chega, porque até as memórias um dia elas vão parar de existir. Até as histórias que a gente conhece dessas pessoas, elas vão parar de ser importantes, entendem? Alguém um dia vai se esquecer que o vô Arnaldo existiu na vida. E alguém na minha família nunca mais vai falar sobre isso. Alguém na minha história lá na frente nunca mais vai lembrar que tia Sandra existiu. Talvez isso se perca em algum momento. Não é talvez, certamente vai se perder em algum momento. Mas o amor que eles me ensinaram a sentir nunca vai deixar de existir. Porque é o mesmo amor que eu vou entregar para os meus filhos, que vou entregar para os meus netos, que eu entrego para as minhas amigas, que eu entrego para cada uma das pessoas que eu atendo. Todas as vezes que eu atendo alguém, que eu termino um atendimento, eu falo, beijo, te amo, tchau. Eu posso ter visto a pessoa pela primeira vez na minha vida. Eu falo, te amo. Por quê? Porque eu faço questão de entregar esse amor que esses caras me deram, sabe? Que tem que estar vivo. Que para mim é importante, é visceral que esteja vivo, sabe? É viver esse amor que essas pessoas deixaram para vocês e que vocês podem manter vivas a partir de vocês. E manter esse amor vivo não é não chorar. Eu tô chorando há 43 minutos aqui, entendem? Não é não sentir, não é não doer às vezes, porque às vezes dói. Mas é vocês conseguirem transmitir isso para vocês mesmas e para além disso. Já tive uma conversa com a tia Sandra, que está aqui na minha foto, né? E que tá, ela fica no meu altar, eu tenho um altar para os meus ancestrais em casa, e ela fica lá, bonitinha, no porta-retratos dela. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Não prendi a tia Sandra. Bom, enfim, vocês entenderam. Vocês entenderam. Eu tive uma conversa com ela um tempo atrás, e eu falando e falando e falando, porque eu sou assim, né? Eu desabafo falando, eu penso falando, é tudo falando. E aí, falando, em algum momento eu disse assim, como é que eu posso não me amar o suficientemente para respeitar todos os meus limites se você me amou do jeito que você me amou? E aí eu trago essa reflexão para vocês. Cara, se as pessoas que já partiram, que te amaram muito, que vocês sentem uma puta saudade, elas te amaram na grandeza que elas te amaram, como é que vocês podem não se amar desse jeito? Vocês receberam um amor sobre-humano, recebem ainda, como é que a gente pode não se amar? Sabe? E é óbvio, tem vários porquês, né? Tem vários comos. Mas que a gente construa todos os dias esse caminho para se amar, honrando esse amor que a gente teve e despertando, retomando esse amor. Eu precisei voltar lá atrás e retomar o amor que o meu avô teve pelos filhos dele um dia, pela esposa dele um dia, para que eu pudesse sentir esse amor agora. Eu tive que voltar lá atrás e retomar o amor que a tia Sandra me deu na minha infância, na minha adolescência, para que eu pudesse despertar esse amor agora. Entendem? É um processo de manter vivo esse amor dentro da gente. E acho bonito quando a gente pensa assim, que o amor, ele é a profundidade que vive para além da vida, né? O amor é o único que vive para além da vida. Então, que a gente possa nutrir isso todos os dias.